Ah, que lindo, Rafael Sobis. Você é tão lindo. Poxa, gostei muito da sua opinião. Interessante é que você foi revelado no Inter. Eu acho que você torce para o Internacional também, mas eu achei tão fofinho, tão lindo a sua opinião. Família, eu vou passar aqui para vocês e quero saber a opinião da família vascaína em relação a essa visão sobre a expulsão do Léo Jardim no assalto de ontem no Sul. Nesse sentido, vamos trazer aqui a Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, e também Fernando Diniz. Vamos falar aqui sobre o Fernando Diniz, que na coletiva não respondeu nenhuma pergunta direcionada ao Pablo Verratti, mas ele fala de uma questão tática, de ideia de jogo, que no segundo tempo não aconteceu, papapá, pipipi, e sinceramente, eu acho que o Diniz foi muito contraditório nessa resposta com a permanência de Pablo Verratti. O interessante é que eu estava vendo lá, nos comentários da Vasco TV, ali na coletiva, e tem assim um destaque: Diniz, pelo amor de Deus, por que o Verratti 90 minutos? Família, eu acho que nunca na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, todos os torcedores do Japão, Brasil, Alemanha, Inglaterra, desse mundo de meu Deus, nunca na história concordaram com um assunto, com uma visão, com um acontecimento. Todos os vascaínos. Por que, Diniz? Você não saca o Verratti, não tira o Verratti. Foi contra o Del Valle, foi ontem de novo. Tá ficando feio, Diniz. Tá ficando feio. Mas foi como eu falei no nosso vídeo de pós-jogo. Você é um cara bom. Você é um dos pontos fortes do Vasco hoje, sim. Esse Vasco joga alguma coisa por causa do seu trabalho. Mas veja bem, nada nesse mundo justifica a permanência do Verratti no jogo de ontem. A galera comentando aqui nos vídeos, cara, foi uma verdade, foi uma realidade. A galera, Thiago, até na expulsão, que eu já tava atordoado com aquilo tudo ali, nem reparei. Caraca, ele tirou todo mundo. Ele tirou o Nuno, ele tirou o Ryan, mas ele não tira o Verratti. A ideia não era ter um cara mais capacitado, com uma melhor condição física, mais técnico para puxar um contra-ataque ou tabelar e sair no espaço. Você vai deixar o cara mais pesado do time, o pior jogador do time. O Verratti é o pior jogador do Vasco. O Verratti é o pior. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é o pior jogador, tecnicamente falando, para dar um passe, um chute. Ele é o pior. Só que é aquilo que eu já falei aqui com vocês. O Verratti é um milagre. E eu fico muito feliz pela história do Verratti, de superação. O Emiliano Dias falou sobre isso. O Verratti é um milagre. E esse milagre já foi muito importante para o Vasco. 23, 24. E tenho certeza que vai ser esse ano. Ele vai ser ainda importante para o Vasco. Mas, Diniz, aí é uma questão sua. É um erro seu. E pelo amor de Deus, aprenda com seus erros. Tá, Fernando Diniz? Família, desculpa essa gritaria logo de manhã. Tem um tempo que eu não apareço aqui, às 7 horas. Mas bom dia, Hoje é dia 28, uma segunda-feira. Dentro do possível, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, além disso, a gente vai trocar aqui uma ideia também sobre o Campeonato Brasileiro, a colocação do Vasco, os próximos jogos para a gente analisar aqui. E quero também falar sobre o David. Então chega aí, mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, dá aquela hypada e comenta, que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Família, falando um pouco sobre os resultados, o Cruzeiro acabou perdendo para o Ceará por 2-1, resultado terrível, para o Vasco. Eu tava vendo a escalação do Cruzeiro, me parece que não jogou o Christian, que é um volante que tá improvisado ali de ponta. A gente conhece o Christian, fez gol no Vasco pelo Atlético Paranaense, e jogou o Eduardo. E aí é muito daquele conceito, eu não vi o jogo, tá? Mas é muito daquele conceito que eu falo aqui do Vasco. E aí, sei lá, batata, como diria meu pai. O Cruzeiro acabou perdendo, jogando com 2 meias praticamente, Eduardo e o Matheus Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge. Deu merda, o Ceará foi lá e ganhou por 2-1. O São Paulo, conseguiu uma vitória por 3-1 em cima do Fluminense, um time que a gente deu um baile, deu uma aula
na volta, perde para o Flamengo, mas vem de 3 vitórias consecutivas e dá um salto aí no Campeonato Brasileiro. Saiu ali, né, próximo do Z4 e já tá lá na parte de cima. Bahia ganhou do Juventude, na minha opinião, já rebaixado. No dia 20, o Vasco não pode fazer graça, tem que ganhar do Juventude. Internacional e Vasco 1-1 e o Flamengo acabou ganhando do Galo por 1-0. Tá aí a classificação do campeonato. O Vasco na 16ª colocação com 15 pontos. Vale destacar, né, que aqui o Vitória tem 2 jogos a mais que o Vasco. Grêmio, mesma coisa. Atlético e Fluminense. Corinthians, né, também tem 17 pontos, 17 jogos, está com 21 pontos. Então assim, família, vou mostrar aqui para vocês. E é bom a gente olhar aqui agora, né, também pro Santos, pro Santos, né, que já estava bem próximo. Mas o Fortaleza vem de 2 jogos sem perder, uma vitória, um empate, também encostou ali no Vasco e pode se recuperar na competição. A situação do Vasco está bem delicada. Até analisando aqui, né, os próximos jogos, o Vasco encara um Mirassol todo desfalcado, né, PH, Léo Jardim, né, o Piton não, o Piton vai jogar, eu acho que a galera, quem estava assistindo o jogo pela Record, né, eles cometeram um erro, o Piton não tomou cartão, vai jogar, mas é um Vasco, na minha opinião, sem 2 dos seus principais jogadores, né, Léo Jardim e PH. E eu vou te falar, cara, eu acho que o PH, por falta, por opção, vai fazer mais falta. É tão absurdo falar isso, porque eu até acredito que o Fusato vai fazer uma boa partida contra o Mirassol. Então a gente tem um jogo muito difícil contra o Mirassol, depois a gente enfrenta o Galo. Só que tem um detalhe aqui, então assim, muito importante o Vasco tentar um bom resultado contra o Mirassol, porque nesse enfrentamento aqui contra o Galo, claro que a gente vai ter um jogo também pela Copa do Brasil, mas o Galo, ele vai vir de um jogo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, né, jogo difícil, e depois vai enfrentar o Vasco. Mas depois do Vasco é um jogo pela Sul-Americana. Então, de repente, se o Galo ter ali a mesma estratégia que teve no ano passado, deve poupar alguns jogadores contra o Vasco, dentro de casa. De repente, contra um time misto, não pode pensar em mais nada. É 3 pontos. E aí depois a gente tem aí 2 adversários diretos, que é o Santos, no Morumbi, né, mudou o local do jogo, e depois um jogo que foi adiado, que está marcado para o dia 20, que é o Juventude. Então, assim, uma sequência muito importante para o Vasco tentar dar uma respirada aí nesse campeonato brasileiro, família. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o David, porque eu não tenho problema nenhum de dizer que o David calou a minha boca até o momento, porque vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo, que eu tenho algumas restrições com o David, eu não acho lá essas coisas, até acho um jogador útil para compor elenco, mas não para ser titular do Vasco. Foi o erro que o Vasco cometeu com a 777, Alexandre Matos, essa é minha opinião, se não teve nada de estranho, né, podemos dizer assim. O Vasco contratou o David para ser opção no banco, e aí colocou aquela cláusula contratual, o Vasco não conseguiu, acabou o dinheiro, acabou o papel, não conseguiu contratar um jogador titular para o David não bater aquela meta de 60% dos jogos. O que aconteceu? O David bateu, o Vasco teve que pagar, aí, ou vai pagar, sei lá como é que tá essa situação, 17 milhões para o Internacional. E na minha opinião, não vale isso de forma nenhuma. Mas o David está calando a minha boca. Por quê? Porque volta de uma grave lesão, e se você comparar aí o nível de atuação do David com o Paulinho, com o Jair, é um Cristiano Ronaldo com o Ribamar. O nível do David em comparação a esses atletas. Claro que tem uma questão física, o David, né, é muito forte, mas voltou bem. Ao ponto de eu falar assim com vocês, família, eu entendo que nesses jogos que o David vem saindo, eu aceito por uma questão, né, que tá voltando, né, para não lesionar e tudo mais. Não por uma questão técnica. Porque se fosse por uma questão técnica, o David, ele não deveria sair em nenhuma partida. Quem deveria sair o Verratti, qualquer outro, menos o David. Porque está bem, está jogando bem. Ontem estava fazendo uma partida ok, uma boa partida, dentro do que o David pode oferecer. E aí, infelizmente, eu acho que ele sentiu e acabou saindo. Eu não sei se foi uma questão técnica, né, de opção do Diniz. Porque se o Diniz quis tirar ali o David, foi uma cagada. Desculpa a palavra. Tem aqui, né, alguns números do David, 74 minutos em campo, uma assistência, verdade, né? Foi ele que fez ali a bela jogada para o Ryan. Uma grande jogada criada, grande chance criada, 4 passes decisivos, 5 finalizações, inclusive uma muito boa, né, que o Rocher pegou na pontinha do dedo. Então assim, cara, tá muito bem, tá muito bem, tá jogando bem, e hoje não dá pra negar que é um cara importante, né? Se você entender que com a volta do Felipe Coutinho, você pode voltar a ter aquela estrutura, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti, você ganha uma boa opção no banco, né? Um cara mais confiável, podemos dizer assim. Mas eu sou um cara, e vocês sabem, que em determinados jogos,
em determinados jogos, por que não? Coutinho, Nuno, Ryan e David de referência. E David de 9, um cara mais ágil, mais móvel. Pode não ter o faro de gol do Verratti, mas vai ser um cara que vai contribuir numa marcação-pressão, roubar uma bola, deixar o Nuno ou o Ryan numa condição de marcar um gol, como ele fez contra o Internacional. Diniz, pelo amor de Deus, pensa nisso. E aí, família, vamos agora reagir aqui, né, ao Rafael Sobis, lindo Rafael Sobis, a Renata Ruel, eu acho que é assim que fala o nome dela, vai estar aqui, eu vou me corrigir, vou corrigir qualquer coisa, e depois a gente vai trocar uma ideia sobre a resposta do Diniz em relação ao Verratti. Tá aí. Mais um videozinho aqui, interessante que sempre tem uma polêmica, né? Futebol é impressionante. Eu vi o fim do jogo aqui, do jogo Inter e Vasco, no qual o goleiro Léo Jardim foi expulso. E aí eu vi uma entrevista forte do Verratti, e se justifica, ele tem toda a razão em reclamar, né? Porque isso nunca acontece, e aconteceu contra o time dele. Mas o meu pensamento é mais profundo, assim, na questão de o juiz cumpriu a regra. Eu sei que muita gente vai me xingar aqui e tal, mas nós temos que questionar por que o juiz não cumpre a regra sempre que necessário. Se os juízes não começar a agir dessa maneira, sempre vai ter isso. Sempre vai dar um jeito. A gente cansa de ver goleiros ganhando tempo, depois o juiz não acrescenta e já era. Muita gente vai falar, sabe, tu não é médico, tu não sabe. Mas, poxa, quem joga bola sabe quando tem alguma coisa, sabe quando tem um movimento grave, alguma lesão, e a gente sabe quando é cera. O problema é que nunca os juízes cumpriram a regra, e cumpriu agora. Isso vale quando o Rocher fizer a cera, isso vale quando o Rossi fizer cera, quando qualquer goleiro fizer a cera. O juiz tem que cumprir com a regra. Como estamos acostumados, isso vai gerar muita polêmica e, claro, é normal. A regra tem que ser cumprida. Fala, fã de esporte. Léo Jardim expulso no jogo Internacional e Vasco. Primeiro cartão por retardar o reinício de jogo, depois o jogo está paralisado, a bola está fora de jogo, ele pede atendimento médico, o árbitro fala que não, pede para ele se levantar, ele não levanta, o árbitro aplica o segundo amarelo e o vermelho. A regra fala que quando o jogador tem uma lesão leve, o árbitro pode dar continuidade à partida se a bola está em jogo, no caso estava fora de jogo, vai até o jogador e vê o que ele precisa, se ele precisa ou não de atendimento médico. Por quê? Porque a gente escuta assim nos cursos de arbitragem, os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico, você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, acresce no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Coloque esse tempo nos acréscimos. Mas a regra 12 também fala em retardar o reinício de jogo, ser cartão amarelo. Lembrando que a regra dos 8 segundos é para quando a bola está em jogo do goleiro, a bola estava fora de jogo, não se considera os 8 segundos aí. E a regra 12 também fala conduta antidesportiva, se o árbitro entender que o jogador está fingindo uma lesão, ele também pode levar cartão amarelo. A grande questão também é que, normalmente, os árbitros aplicam cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, mas não quando o jogador pede atendimento médico. Isso é algo raríssimo, eu nem sei se eu vi algo parecido com isso. Pediu atendimento médico, eu não vou te dar o atendimento médico, porque para mim você está fazendo cera, ganhando tempo, retardando o reinício de jogo, e eu aplico o cartão amarelo. Você tem outros pontos para retardar o reinício de jogo, que é o jogador deixar para outro bater, realmente enrolar, demorar. O critério da arbitragem, ele precisa ser revisto. Nós vemos esse tipo de coisa acontecendo em todos os jogos. Se for um critério novo e todos os árbitros adotarem, a gente pode pensar nessa questão, mas é algo nunca visto antes. E os jogadores também precisam mudar a postura, parar de fazer cera e retardar o reinício de jogo. Isso é questão de fair play também. Antes, família, vou ficar por aqui mesmo, antes, da gente repercutir aí essa resposta do Diniz. Que lindo, né, o Sobis? Gostei, né? Gostei mesmo. Mas é engraçado, né, que é a primeira vez que isso acontece, aí beleza, vamos... E não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer. Quem acompanhou o jogo contra o Del Valle? Viu o que os caras estavam fazendo? Alguém tomou cartão? Não tomou. Eu cito aqui para vocês porque eu estava acompanhando e aquilo me chamou a atenção. Palmeiras, Corinthians e Palmeiras
né, na final do Paulista. Cara, faltava 15 minutos de jogo, mas o jogo acabou, não teve jogo. Era bola para lateral e sumia a bola, era falta, era o Hugo Souza lá fazendo cera e nada aconteceu. Mas o Sobis, no mundo perfeito dele, que ele é lindo, né? Um cara bonito, um homem bonito, por sinal, no mundo perfeito dele, aí tem que acontecer com o Vasco, com o Léo Jardim, coincidência, o Internacional que com certeza ele torce. Ah, show de bola, pô. É um mundo perfeito, é um mundo ideal. Mas, como ele falou que tem que aplicar a regra, aí logo depois vem a Renata Ruel para dar essa verdadeira aula. Aula. Cara, o árbitro, ele tem que pensar também no show, no espetáculo que é ali o jogo. Isso que ele fez, ele acabou com o jogo. Acabou com a competitividade da parada. Léo Jardim estava fazendo cera, na visão dele, para a merda do relógio. E acrescenta nos acréscimos. Simples assim. O que ele fez, nenhum árbitro faz. Nenhum. Nenhum. Isso foi a primeira vez na história. Aí, claro, tem que ser contra o Vasco. Me dói falar isso. Foi contra o Vasco, né? Me dói falar isso, mas eu não sou o primeiro a falar isso. Né? Vi em várias páginas. E eu sei que muita gente pensa assim. Eu duvido. Duvido. Duvido se fosse com Rossi, Hugo Souza, Everton. Duvido. E eles fazem isso direto. O Rossi, então, direto. Eu duvido. Mas com o Léo Jardim, tá aí. Agora não adianta, né? O Vasco vai ter que correr atrás das vitórias. Foi assaltado, foi prejudicado, deveria sim ter saído com os 3 pontos, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. A gente só espera que esse cara possa, né, ficar fora aí dos jogos do Vasco. Eu acho que é a única coisa que vai acontecer de fato. Não adianta nota, não adianta ir na CBF, o Vasco vai lá, vai adiantar o quê? Nada. O Vasco já foi prejudicado uma porrada de vezes e nada aconteceu. Então é isso, é recuperar isso dentro de campo, que dê mais força, que dê mais gana nos jogadores do Vasco, família vascaína. Infelizmente, é isso. Agora a gente vai ficar aqui com esse bom debate em relação ao Verratti. Olha só. Essa oscilação do Inter do primeiro para o segundo tempo é questão de concentração e tal. E você? O que você atribui? Família, o áudio ruim não é daqui não, tá? É da própria coletiva. O segundo tempo de oscilação do Vasco foi tão melhor no primeiro tempo, mas que acabou também sendo empurrado para trás pelo Inter hoje aqui em Porto Alegre na segunda etapa. Eu acho que da parte tática o que aconteceu foi que o jogo na segunda parte pediu uma outra coisa que é até característica muito marcante dos meus trabalhos, que é sair com construção mais curta. E a gente acabou não descendo o time para jogar. O jogo, taticamente, não ficou mais difícil para a gente. Só que pedia outro tipo de abordagem. A gente tinha que descer com mais jogadores para sair fazendo uma construção mais curta, que é a característica do time. A gente começou a fazer bola longa e perder a segunda bola, e depois a gente estava marcando ok. O Inter não teve chance, assim, cara a cara com o Goleiro, era mais cruzamentos, e a gente estava sabendo marcar. A gente não ia, o Inter dificilmente ia empatar o jogo se não tem expulsão. Mas a gente, na parte tática, foi isso. E aí, uma outra coisa que a gente pode colocar na balança, a gente está numa sequência muito grande de jogos de fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, jogando com jogador a menos, jogando terça-feira, jogo extremamente competitivo para a gente. O time estudou no limite máximo da condição física e o Inter descansou a semana inteira para jogar. Não, ele errou, né? O Inter não descansou. O Inter jogou contra o Santos pelo Brasileiro. Então eu acho que na segunda etapa, além da parte tática que o jogo exigia, talvez a gente não ficou confortável, porque a gente tem que baixar que para jogar não é uma coisa. Jogar com construção mais curta desde trás exige bastante da parte física. Que o time tem que ficar compacto e descer para jogar, para poder furar as linhas de marcação. Então acho que a gente pode também, os jogadores, ter sentido um pouco do cansaço dessa sequência de jogos, e aí somado a maneira diferente que a gente precisava jogar na parte tática, fez com que o Inter tivesse um crescimento importante no jogo. Família, prometo que não vou falar muito. Toda essa explicação do seu Fernando Diniz, que é um cara que eu gosto do trabalho, né, que eu acredito, vou continuar falando. Se ele não tirar, nenhum outro tira. Você pode ter certeza disso. Com esses jogadores, com esse perfil, com essa condição física precária do Vasco, você pode ter certeza. Se ele não tirar, nenhum outro tira. Mas, ô Diniz, para de ser cabeça dura, para de tratar o seu banco, tirar o seu banco pra merda, porque é isso que você está fazendo. Você está tirando os caras pra merda. Porque toda essa explicação, eu não sou nenhum estudioso, eu não sou nenhum cara, sabe, que consome o futebol desse jeito, mas essa resposta tua é falar assim, ó, eu deixei o Verratti, estou dando essa explicação aqui, e é isso. Porque todo torcedor do Vasco vai pegar essas suas palavras, explicações táticas, e vai ter um entendimento que o Verratti não casa, não cabe em nenhuma delas, Diniz.
Como é que o time tinha que baixar, como o Verratti estava baixando diversas vezes, e ele vai associar, Diniz? O cara não sabe tocar a bola pro lado, meu senhor, meu parceiro. Ô, Diniz, o cara tem dificuldade para tocar a bola. Por isso que todo mundo sabe que o Verratti é dentro da área, não fora da área, dentro da área. Depois você fala de uma questão de segunda bola, Diniz, que o Vasco estava perdendo a segunda bola, porque no alto, para escorar ou para proteger, o Verratti não estava servindo para nada, ele não estava conseguindo. Eu até entenderia se o Verratti fosse o cara para segurar a bola lá, capa do bate, mas isso não estava acontecendo. Então, em tudo que você falou aqui, não casa, não combina, é água e óleo em relação ao Verratti. E você tirou todo mundo e só deixou ele. Ô, Diniz, não tem explicação, irmão. É uma coisa que, assim, tá estranho. Tá estranho, não tá legal isso aí. Você tem que rever o seu conceito. O Verratti, ele não é o Messi. O Verratti, ele não é o Messi. E se por algum motivo, ele vai ficar chateado, vai ficar com carinha, vai ficar, desconfortável, não vai gostar de sair, aí, irmão, é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Futebol, o departamento de futebol do Vasco não é sério. Tá deixando a vaidade de um atleta dificultar, vou falar dificultar, porque a gente não tem a certeza de nada. Se você fizesse essas mudanças que eu estou falando aqui, e que 99% da torcida do Vasco está comentando que o Verratti não deveria permanecer no jogo, cara, com 10 minutos, 9 minutos já era para você, né, promover essa modificação, mas você deixou até o final. Você foi tão difícil de aguentar, Diniz, que mesmo na expulsão, você tirou e deixou ele, o cara mais pesado, o cara mais limitado, o pior jogador tecnicamente do Vasco falando em campo, e o cara vai lá e dá assistência para o gol do Internacional. Então, assim, eu acho que você tem que rever o seu conceito para ontem. Eu não vi nenhum torcedor do Vasco falando da mudança contra o Grêmio, né, apesar de ter perdido ali alguns gols, da mudança contra o Del Valle, também ter perdido gols. Ninguém falou, sabe por quê? Porque, sim, é jogo para ele. É jogo que você tá tendo volume, que a bola tá chegando. Ele tem que melhorar a fase dele. Ou um outro torcedor vai falar, não, Thiago, tá matando, tá fazendo gol, barra. Beleza, beleza. Mas o que a gente tá falando aqui é uma ideia, uma estratégia. Ele não casa. Foi assim contra o Del Valle, com um a menos, e foi ontem também. E aí é nas suas mãos, Diniz. Aí é nas suas mãos. Porque nada justifica. Nada justifica. Nada. Só tem uma pessoa no mundo que não tiraria o Verratti nessas circunstâncias de jogo. Del Valle e Internacional. Infelizmente, essa pessoa é você, nesse sentido, nesse caso, nesse assunto. Porque no assunto bola, Vasco, pontos fortes, você é um dos pontos fortes do Vasco, mas sem sombra de dúvidas. Agora, pelo amor de Deus, com essa insistência com o Verratti. Ele não é o Messi.